Oi, gente, eu sou a Cris e hoje vou falar sobre o segundo livro da série Os Bridgertons. Mas antes de começar a falar do livro, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um gostei aqui pra mim. Se não é inscrito, se inscreve. Se tem alguma dica, alguma sugestão, deixa aqui embaixo pra mim. Compartilha com os amigos, vamos fazer esse canal crescer, gente. Então, vou deixar meu Instagram aqui no box de informações para vocês, para ir lá me acompanhar, ver como que tá as minhas leituras e saber um pouquinho mais sobre o meu dia a dia. Então, sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo. Então, aqui nesse segundo livro, que é O Visconde que Me Amava, a gente vai conhecer a história do Anthony. Aqui o livro já começa contando a história dele quando ele nasceu, sobre a infância dele, como ele era apegado ao seu pai, até quando o pai dele morre. Quando o pai dele morreu, ele tinha 18 anos, então foi muito forte a morte do pai dele. O pai dele morreu com uma picada de abelha, então deixar bem claro aqui que foi uma picada de abelha, porque isso lá na frente do livro vai ter uma desenvoltura. Então ele cresceu achando que ele ia morrer cedo como o pai dele também. O pai dele morreu muito jovem, a mãe dele já estava com 7 filhos e a última estava dentro da barriga dela, ela estava gestante quando o seu marido morreu, então. E ele se sentiu como o homem da casa, que ele precisava cuidar de todo mundo. Então, ele começou a ter todas as responsabilidades da família para ele. Então, ele não queria se casar, ele era uma pessoa muito séria, ele também era conhecido como um libertino, então, da pior espécie ainda. E acabou que ele foi passando o tempo e ele decidiu que queria se casar. Tanto que, quando ele comentou com os outros irmãos dele que ele ia se casar, eles começaram a rir, porque eles acharam que era uma piada. Então, agora eu vou contar um pouquinho sobre a família da Kate. A Kate, ela é uma irmã mais velha, que o pai dela, a mãe dela morreu quando ela ainda era muito bebê, e o pai dela se casou de novo e teve a irmã dela, que se chama Edwina. A Edwina, ela agora com o passar do tempo, né, está na idade de debutar. O pai dela morreu também e elas ficaram com, como é que eu posso dizer? Elas não é de uma família muito rica, então elas precisam se casar porque a mãe delas não tem mais tanta condições assim em dinheiro mesmo para cuidar delas. Então seria interessante que uma das duas arrumasse um casamento bom, um casamento com alguém que tenha uma vida melhor. Então elas vão para Londres para temporada, as duas ser apresentadas à sociedade. A Kate já tinha sido apresentada, ela é um pouco mais velha, ela tem acho que 21 ou 22 anos, se eu não me engano, não vou lembrar agora. Então, e ela nunca se casou. E ela não é tão bela quanto a irmã dela, segundo aos olhos das outras pessoas. Porque a irmã dela é aquele padrão perfeito que a sociedade buscava naquela época. Toda pequenininha, delicada, loira, do olho azul, bem branquinha, toda educada, fina, com classe. E a Kate, ela era diferente, ela já era um pouco maior, ela tinha os cabelos pretos ou castanhos, não me lembro. Ela não era tão delicada, apesar de ter classe, ter educação. Ela não era aquela mulher que nem a irmã, que nem todos comparavam ela com a irmã. Então, todos os pretendentes que apareciam iam para a irmã dela e nunca para ela. Então, aqui a gente já vê que a Edwina era bem mais desejada do que a Kate. E quando elas foram para Londres, a Edwina deixou bem claro que ela só iria se casar com alguém que a Kate aceitasse, que a Kate gostasse. Então, o Anthony, ele decide que ele vai se casar e ele fica sabendo que a Edwina, ela é
a pupila da vez, tipo, a garota de ouro da época. Então ele diz que quer se casar com ela. Então ele conhece ela, dança com ela e vê que ela é uma pessoa educada, bonita e tal. Então ele fala, ela é perfeita para casar comigo. Tipo, ele não tá nem aí se vai ter amor, se não vai, ele só quer casar e ter um filho. Então, só que tem um problema. Ele precisa ser aprovado pela Kate. E a Kate não gosta do Anthony pela fama de libertino que ele tem. Elas leem a coluna da Lady Whistledown, que eu não sei falar o nome direito. E ela sempre fala sobre o Anthony como um libertino, como sedutor, como um cafajeste e tal. Então, a Kate não quer esse tipo de homem para a irmã dela, porque ele não seria fiel, ele não seria o homem adequado. A Kate também, ela tem um cachorrinho que vai causar aqui algumas coisas muito engraçadas. E eu não vou falar muito da história, porém, o Anthony vai começar a cortejar a irmã dela, só que a Kate vai fazer de tudo pro Anthony não ficar com a Edwina. Então, a Lady Bridgerton, que é a Violet, ela vai ter um papel muito interessante aqui nesse livro. Nesse livro, eu me apaixonei por ela, a Lady Bridgerton, que se chama Violet, é a mãe dos filhos ali. E aqui nesse livro eu percebi o quanto ela é inteligente, o quanto ela é uma pessoa sensacional. Porque, de uma certa forma, ela vai dar uma ajudinha ali e ela percebe quem que é a pessoa certa para os seus filhos. E ela percebe, assim, quem que o filho gosta, quem que seria interessante para o filho dela, e ela sempre acerta. Então, a Kate, a irmã dela, e a mãe delas vão ser chamadas para ir numa casa de campo da família Bridgerton, junto com mais uma renca de meninas e meninos que é para dar par, então tem que ser tipo um homem para uma mulher para dar os par certinho, para não ficar desproporcional. E nessa viagem, assim, digamos, que vai acontecer, vai ter muita coisa mesmo. Esse livro é muito comédia mesmo, é muito engraçado e eu só posso dizer que graças a uma abelha e a Lady Bridgerton, o Anthony não vai ficar com a Edwina. Será? Será que vai? Não sei, não falarei. Mas enfim, vai aparecer uma abelha aqui que vai mudar toda a história. Antes mesmo dessa abelha aparecer, já vai estar acontecendo umas coisinhas aqui, outra ali, que tá todo mundo percebendo. Mas enfim, não irei falar, né? Porque senão perde a graça, não dá vontade de ler, mas o que eu posso dizer é que tem um final muito emocionante. É um dos livros que eu mais gostei também. Eu gostei muito da construção dos personagens. É uma leitura muito fluida. Eu li ele, eu acho que em 3 dias ou 2 no máximo. Tipo, eu fiquei lendo até 3 horas da manhã porque eu não conseguia parar de ler. É uma coisa assim que me prendeu de uma forma que eu não esperava. E eu gostei muito desse livro. Você pega um pouquinho de raiva do Anthony, tá? Mas depois você acaba perdoando ele, porque você entende os motivos dele de ser desse jeito. A Kate também, cara, a Kate é um personagem incrível, é uma mulher forte, é uma mulher, assim, engraçada, bem debochada, tá? E é muito massa. Só posso dizer isso, é muito massa. E o final é lindo, assim, muito lindo. O final é super fofo e eu me apaixonei por esse livro, assim como todos dessa série. Eu tô apaixonada, só posso dizer isso. Não quero mais parar de ler romance de época na minha vida. E é isso que eu tenho para falar desse livro. Eu não posso me aprofundar muito, senão eu vou contar coisas que é o auge ali do livro, né? Então não tem como eu contar.
mas eu indico muito esse segundo livro, ele é muito bom. Ele é uma continuação perfeita, tipo, não é aquela continuação que você fica, e agora, cadê os outros personagens? Aqui também mostra personagens do livro anterior, mostra personagens do próximo livro, e é muito sensacional, eu gostei demais. Se vocês já leram, deixa aqui embaixo para mim saber se vocês gostaram. Então, esse é o vídeo, eu espero que não tenha enrolado muito, mas é isso aí, até o próximo vídeo.